Oi pessoal, eu sou o Alessandro e voltamos com a nossa sessão de cartas. Na verdade, ela nunca foi descontinuada, podem ficar tranquilos, né? O pessoal mandou mensagem perguntando. Acontece que no fim do ano a programação do canal acabou. Eu tive que fazer algumas outras coisas aqui e acabei deixando as cartas um pouquinho para depois. Mas para compensar, eu vou lançar um vídeo essa semana e uma semana que vem, né? Vamos ter a sessão de cartas 2 semanas seguidas. Você que não conhece, né? A ideia é simples. O pessoal me manda e-mails e eu respondo esses e-mails, né? Tal como nós tínhamos nas revistas tanto da Abril quanto da Panini no seu começo, né? Uma ideia aí de homenagear. Eu gostava muito da sessão de cartas. Era o que eu lia primeiro nas revistas, né? Bom, temos alguns e-mails bem legais. Esse primeiro que eu vou ler, ele seria o último da sessão de cartas anterior, mas teve um problema na gravação e acabou ficando de fora. Inclusive, se você quiser escrever, às vezes falar alguma coisa, perguntar algo, só mandar um e-mail para cartasparoministério@gmail.com. cartasparoministério@gmail.com. Está na descrição do vídeo. Vamos começar agora com esse primeiro e-mail que é muito criativo. Vamos lá. Ofício número 001 de 2020. Senhor Ministro, considerando que tenho muito apreço pelo seu canal, considerando sua forma harmoniosa e apaixonada de tratar os quadrinhos que cumpre exatamente o que se propõe esse ministério, considerando que suas recomendações são compatíveis com o meu interesse por quadrinhos, eu não dava nada por Júlia e depois de ver seus vídeos resolvi dar uma chance. Me peguei contando as horas para sair do trabalho e terminar de ler o primeiro volume. Venho por meio deste questionar. Como um colecionador pode lidar com a questão de espaço para os quadrinhos? O senhor alguma vez teve que se desfazer de alguns volumes para ter espaço para novos? Sua esposa parece apoiar o seu trabalho de colecionador, já que seus primeiros vídeos foram gravados por ela. Seu hábito de colecionador, perdão. Já que seus primeiros vídeos foram gravados por ela. Sempre foi assim ou em algum momento ela falou, né? Chega de quadrinhos nessa casa, já não tem mais espaço. Estou quase chegando nesse ponto. O senhor possui outros hobbies além da leitura? Como lidar com a questão de ser professor e colecionador de quadrinhos? Os alunos ficam te pedindo quadrinhos emprestados? Já teve problemas em emprestar quadrinhos para alunos e não devolverem? Eu sou professor e como moro em uma cidade pequena no Amazonas, aqui não tem bancas, livrarias e tampouco lojas especializadas. Tudo tem que ser comprado pela internet, então não tem oferta na cidade. Tenho muito medo dos meus alunos descobrirem que eu coleciono quadrinhos, pedirem emprestados e eu ficar sem jeito de não emprestar e voltarem rasgados, sujos de lama e os mangás todos coloridos com giz de cera pelos irmãozinhos mais novos. Desde já, agradeço. Respeitosamente, professor colecionador preocupado. PS, parabéns pelo canal, Alessandro, também pelo quadro de cartas. É mais uma maneira bacana e divertida de interagir e se aproximar dos inscritos. E se for ler minha carta, não fala meu nome. Esse meu medo em relação aos alunos é real. Abraços. Quase que eu falei o nome, mas não falei não. É um inscrito secreto. Cara, muito bacana a forma que você fez esse e-mail. Muito legal mesmo, assim. Lamentei muito quando na última vez deu um problema e eu deixei pra essa, assim. Bom, vamos nas tuas perguntas, né? Como colecionador, como é que lida com a questão dos espaços para os quadrinhos? Bom, a galera que tem um hobby, né, como quadrinhos, nós temos alguns inimigos. Vamos lá. O primeiro é, sei lá, a falta de tempo. O outro é a falta de espaço. O outro é a falta de dinheiro, né? Vamos colocar assim, falta de recursos materiais, porque ainda mais agora com os preços bem altos assim, né? Então sim, eu lidei com a questão do espaço algumas vezes, né? Em alguns contextos diferentes. Primeiro na casa dos meus pais, a coleção era menor, mas ainda assim, né? No começo ela cabia em 2 prateleiras, e aí meu pai, fez outras prateleiras de madeira num quarto que era um quarto onde ficava o computador, né? Essas coisas assim. E assim, mas teve problemas lá. Depois desceu pro meu quarto, então já tive problemas. Quando casei, né? Primeiro momento eu casei e a gente alugou uma casa, e a casa tinha assim 2 quartos, né? Então, não tinha filhos ainda, um quarto ficava para os livros, para os quadrinhos, ficava para essas coisas assim, né? Ficava beleza, então não tinha problema, assim, né? Bom, e aí casei, né? O tempo passou, eu me mudei de cidade e aí o lugar era bem menor, né? Também tinha 2 quartos, outro era pequenininho, não cabia tudo. Acabou ficando uma estante na sala. Me mudei de novo.
assim, me mudei de novo, né? E aí nesse local, aí tinha um espaço bacana, tinha um espaço legal, mas a gente tinha planejado filho, né? Então acabou que foi uma casa com 3 quartos, olha só. Reparem, né? E aí eu passei, e aí não é só os quadrinhos não, também. Embora tenha muitos quadrinhos, tem muito livro, tanto o livro da minha profissão, né? Tipo, se a gente for pensar livro, meu instrumento de trabalho, quanto também às vezes uma mesinha, como essa aqui que eu tô agora, né? Às vezes para corrigir prova, pra fazer as coisas assim, então precisava desse espaço, né? E assim, nunca fui rico, né? Muito longe disso. Então acabava que essa situação de precisar de mais um quarto sempre era levada em conta na hora de procurar espaços para alugar, para morar, era sempre foi um desafio pra gente, né? Acabou que a gente pagava um aluguel um pouquinho mais alto, então isso aconteceu algumas vezes. E bom, agora eu mudo para uma casa que a gente construiu, né? A gente construiu e, assim, é uma casa que na verdade ela foi adaptada a partir de um outro espaço, mas assim, tem um quarto só aqui, um quarto até, bom, tamanho grande para os quadrinhos, e esse quarto ele forma um L ao fim, tinha um corredor, e nesse L estão os livros, então assim, tem espaço, mas mesmo assim eu sofro, né? Porque, bom, o que acontece? Os quadrinhos se reproduzem, né? E aí a coisa vai, sei lá, o espaço que você tem, ele vai chegando mais, por exemplo, né? Tem uma estante que fica só com a minha pilha, assim, na verdade são algumas prateleiras só com quadrinhos não lidos. E, bom, esse espaço de quadrinhos não lidos já está lotado, né? E aí, bom, eu acabo ficando com a coisa meio bagunçada, e essa bagunça incomoda a minha esposa, né? Já chegando um pouco ao próximo. Mas enfim, assim, confesso que eu sou privilegiado com espaço, né? Acaba tendo desde que eu casei, sempre teve pelo menos um cômodo onde podia me virar com esses quadrinhos, assim. Então, não enfrentei tanto a pior situação possível, mas tá sempre tendo que rearranjar coisas, sei lá, comprar, acho que vou ter que comprar mais uma estante daqui a um tempo. Então, sempre tem essa situação, né? É uma coisinha complicada mesmo, assim. Eu já tive que me desfazer de alguns volumes para ter espaço para novos? Não, acho que eu nunca fiz isso não. Mas eu reconheço que isso é uma estratégia. Inclusive, é uma estratégia a pessoa, tipo, priorizar, cara. Às vezes não gosta tanto de um quadrinho, leu e não gostou, passou pra frente, né? É uma estratégia, né? Sobre a Carol, se ela sempre apoiou eu ler quadrinhos, sim, sempre foi. A Carol é muito parceira nesse aspecto, assim, em diversos outros, mas assim, como a gente está falando desse também, desse em específico, perdão, ela sempre foi muito parceira, assim. Né? A Carol tem uma coisa que é muito legal, assim. A Carol não era uma leitora de quadrinhos, até hoje ela lê um quadrinho ou outro de vez em quando eu indico, sei que é uma temática que ela curte, mas ela tem aquela coisa, né? Ela sabe que eu gosto, ela sabe que eu gosto, e ela gosta de mim, então acaba que ela gosta dos quadrinhos por tabela, né? Ela se importa que a coisa fique bem arrumada, tem essas coisas assim, né? O que ela se incomoda é quando eu deixo bagunçado, né? Tinha um péssimo hábito de deixar livro espalhado pela casa. Ainda tem um pouco, né? Às vezes, livro tudo quanto é canto. Isso aí incomoda. Melhorei um pouco, mas ainda tem um pouco disso, né? Lembro quando a gente estava namorando, eu falava com meus amigos uma brincadeira assim, né? Bom, se um dia a Carol me perguntar, você escolhe eu ou os quadrinhos? Eu brincava assim, eu respondo para ela, os quadrinhos. Você é muito mais importante, é óbvio que é, né? Qualquer gibi que eu tenha. Mas os quadrinhos nunca perguntaram, você escolhe eu ou a Carol. Só um casozinho aí pra contar pra vocês. Mas assim, é bem tranquilo, assim, é bem tranquilo. Na verdade, ela curte que eu curta, entende? Ela curte que eu curta, ela vê que eu gosto desse negócio, assim. Se eu possuo outros hobbies além da leitura, eu gosto muito de histórias em geral, gosto muito de histórias, assim. Então eu gosto bastante de cinema, eu gosto de RPG, infelizmente hoje não consigo jogar, então não sei se dá pra dizer que é um hobby hoje, mas é uma coisa que eu gosto demais, eu sempre tenho vontade de voltar a jogar RPG. E, bom, eu gosto de toda espécie de contação de histórias. Eu acho que se eu tiver um bom contador de história em volta de uma fogueira, eu vou ficar empolgado com isso também, por exemplo. Mas, bom, basicamente, o quadrinho, cinema e a literatura. Eu gosto muito de literatura. Eu agora tenho o Bento de 4 anos, né, e tem minha filhinha de 6 meses, então tenho visto pouco filme, assim. Uma coisa que eu acho legal, mas minha esposa gosta até mais, né, a gente acaba vendo muito pouco, são as séries. Acabo vendo pouco porque
Bom, não dá para fazer tudo, né? O tempo é limitado, né? Então acaba que é o que é mais sacrificado, né? Bom, e como é que eu lido com o fato de ser professor e colecionador de quadrinhos? Cara, é bem tranquilo. Os alunos, no geral, acabam descobrindo, né? Ainda mais que nas redes sociais hoje, o aluno é stalkeador, né? Então acaba descobrindo que eu curto quadrinhos, mas é muito raro algum aluno pedir quadrinho emprestado. É muito raro algum aluno pedir quadrinho emprestado. Às vezes fala alguma coisa, quem sabe você não me empresta, eu meio que dou um pouco assim de lado. E embora eu acabo, não sou daqueles que não emprestam de maneira nenhuma. Mas eu acabo, para emprestar um quadrinho, eu acabo tendo que estabelecer uma relação, né? Às vezes para um amigo, empresto. Mas para um aluno é uma situação que é difícil realmente, sei lá, não sabe como é que aquilo vai ser cuidado, a relação é um pouco mais, embora tenha bastante afeto, mas é um pouco mais distante, né? É uma relação de um adulto com um menor, então tem um monte de coisas aí que complica, né? Eu tenho alguns livros meus com os alunos dos projetos que eu oriento, livros de ficção científica, eu tenho 2 projetos de ficção científica. Mas assim, eu entendo o Teodrama, e eu acho que é uma situação institucional, inclusive, assim, né? Realmente, assim, né? Falta acesso para os meninos, para as meninas, e, bom, a cidade não tem, né? Uma coisa que talvez se possa pensar, não sei se você trabalha na rede pública ou na rede privada, mas, bom, independente do caso, talvez pensar um esquema de gibiteca, assim, de criação, não sei se também é fácil falar não estando na situação, né? Mas pensar um esquema talvez de, sei lá, se for uma escola privada, conversar sobre recursos para isso. Na rede pública é um pouco mais difícil, né? Mas às vezes uma campanha para conseguir livros e montar uma gibiteca, porque realmente, assim, na verdade você é um indivíduo, né? Tipo, sei lá, tiver 100 alunos querendo quadrinhos emprestados, você não vai nem ter quadrinhos para fazer rodar dessa maneira. Mas assim, talvez buscar, se for possível, né? Sei que às vezes a vida de professor é bem difícil, não é professor que é horista, né? Criar uma saída um pouquinho mais institucional, de criar, sei lá, talvez uma campanha, e aí consegue alguns quadrinhos de uso coletivo na biblioteca, não sei, estou pensando alto, né? Mas eu te entendo que é uma situação assim complicada. Também se tivesse no teu lugar, sentiria isso, né? Eu imagino que inclusive o frete para isso seja caro, né? Você falou que não chega via outros, não tem livraria, não tem banca, né? Tem que comprar pela internet, seja caro, né? Essa pode ser uma saída, né? Talvez também trabalhar um pouco os quadrinhos digitais, eu não sei também, não sei como é que é o acesso à internet, na escola tem, por exemplo. É difícil pensar assim no vácuo, né, sem conhecer a situação concreta, porque é no concreto que a gente tem que pensar essas coisas, né? Mas eu entendo o teu drama, mas acho que talvez pensar uma saída em nível mais institucional, se for possível, pode ser algo legal, assim, né? Enfim, assim, obrigado demais pelo e-mail, assim, muito criativo, questões muito legais. Não sei se ficaram meio perdidas as minhas respostas, mas qualquer coisa, depois, numa outra sessão de cartas, tento responder um pouquinho melhor, né? Trabalhar um pouquinho melhor. Vamos lá, próximo e-mail agora é do Paulo Melo. Vamos lá. Boa noite, Alessandro. Novamente, passando para deixar meus parabéns pelos excelentes vídeos, o conteúdo está cada vez melhor e saiba que sou muito agradecido pelos reviews quase diários, além das edições do Diário Oficial, Oficial semanal, né, que nos atualizam sobre o que está vazando em SBN. Segue algumas sugestões que eu gostaria muito de ver no canal. Análise dos quadrinhos do Mark Millar, Legado de Júpiter, Kick-Ass, Kingsman. Especiais voltados para grandes autores, por exemplo, um especial falando da sua visão, que te faz curtir o trabalho de determinado autor ou desenhista. Como todo decenalto de carteirinha, tem que pedir algo desse tipo. Poderia fazer uma análise mais detalhada, falando das edições, arcos que compõem a fase de algum personagem, como Batman do Tom King, ou um especial sobre o Quarto Mundo do Ray Kirby, quando a Panini terminar de publicar os encadernados. Um especial falando de grandes personagens em outras mídias, como da Disney, Bonelli, Marvel, DC, nas animações, séries ou filmes, né? Um grande abraço, Alessandro, né? Paulo, vamos lá, né? Obrigado aí pelo e-mail. A análise dos quadrinhos do Mark Millar, eu acho que eu tenho algumas, deve ter umas 2 ou 3. Mas eu tô com vários encadernados deles aqui na minha pilha. Mais cedo ou mais tarde vai aparecer. Isso aí vai aparecer. Eu vou ler e vou comentar aqui, pode ficar tranquilo. Sobre os especiais voltados para
os especiais da fase de algum personagem, como o do Batman do Tom King. Eu comecei a fazer, inclusive, do Batman do Tom King. Eu fiz o primeiro, né? Maratonando o Batman do Tom King. Eu comentei algumas edições, só que aconteceu uma coisa. Eu vou aproveitar a tua carta para responder isso. Eu fiz o roteiro do vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3. Fiz o roteiro detalhado comentando todas as edições. Lancei o primeiro vídeo. E assim, o quarto, esse fim de ano foi bem loucura aqui. Tava bem bagunçado, né? O quarto onde eu gravo, o quarto aqui dos quadrinhos. E são vários caderninhos, né? Eu devo ter aí uns 20 caderninhos. Ou mais, né? Acho que mais, bem mais de roteiro. Cara, eu sempre deixo separados que eu ainda não gravei. Cara, por algum motivo eu não consigo encontrar os roteiros da parte 2 e parte 3 do Maratonando Batman do Tom King. De verdade, eu procuro, mas não consigo encontrar, assim. Eu não sei se foi um caderno que só tinha eles e um caderninho que sumiu, eu não sei. Eu já peguei, assim, eu já fucei em mais de 10 cadernos de roteiro e não consigo encontrar. E eu não consigo refazer o roteiro agora, né? Porque eu tenho que estar com a coisa fresca na cabeça, dá mais uma fase. Então, muito provavelmente, nós não teremos os vídeos 2 e 3 do Tom King. Isso não significa que eu não vou repetir essa fórmula de comentar um arco ou fase. Por exemplo, eu comentei o Omnibus do Quarteto do John Byrne. Eu fiz 3 vídeos comentando a fase inteira. Eu acho essa ideia muito boa. Como eu acho muito boa a ideia de fazer sobre um determinado autor. E essa é uma ideia que deve demorar um pouquinho, tá? Vou ser bem sincero. Mas é uma ideia que eu estou segurando e deve aparecer mais cedo ou mais tarde. Assim, tanto aqui nos quadros mais comuns do canal, quanto no Parlamento dos Quadrinhos, que é aquele quadro que eu converso com o Diego e com o Fred, né? Bom, sobre os quadrinhos em outras mídias, eu acho que no Parlamento vai aparecer mais. Apareceu, inclusive, a gente fez um sobre os lançamentos que a Disney divulgou, né? Acho que eu respondi todas, assim, né? Sobre o Quarto Mundo do Kirby, é bem possível. É bem possível. Eu tenho até que pegar para ler o que está acumulado até agora, né? Bom, acho que eu respondi tudo, né? Mas é isso, valeu pelo e-mail. Vamos agora para o e-mail do Igor Albuquerque. Boa tarde, Alessandro. Tudo bem? Estou escrevendo essa carta para ser no quadro Sessão de Cartas do seu canal. Então, primeiramente, queria me apresentar. Sou Igor, tenho 26 anos. Meu pai sempre me trouxe as revistas da Turma da Mônica quando criança e fiz parte daqueles que costumam dizer que aprendeu a ler com a turminha. Até depois de mais velho, eu sempre li Turma da Mônica, mas receava ingressar nos outros universos por não saber por onde começar. Sério, quando eu ia na banca e via aquele monte de gibi, nem me atrevia a pegar por achar que não ia entender nada. E isso me seguiu até meados de 2018, quando, apesar de bacana, as revistas da Turma do Maurício não terem tanto impacto em mim pela temática infantil. Então, levado a reconsiderar aquele receio inicial, comprei a revista mensal Deadpool número 19. Imagino que não comecei com o melhor que tinha no mercado, kkkk. Enfim, a partir dali comecei minha coleção. Sou Marvete e hoje tenho muitos títulos, já consegui me situar bem nas histórias e não tenho receio algum de adquirir uma boa HQ para ler. Enfim, queria fazer a pergunta para você, que é algo que vejo como ponto negativo e que vai ao encontro desse nosso vídeo. Ops, quis dizer amor, pelas HQs. Por diversas vezes, de adquirir edições que têm interesse ou até mesmo embarcar em um personagem de equipe que não conheço, e o motivo principal é terem tantos títulos, pouco tempo e principalmente não tanto dinheiro para comprar tudo. Minha pergunta é, você acaba deixando de comprar algum título no dia a dia por conta dessa questão de falta de grana, espaço ou tempo? Quando está no mundo... Ou está no mundo ideal em que pode adquirir, tem tempo e espaço para todas as HQs e livros que têm interesse. Um abraço e faço votos para que os vídeos continuem cada dia com tamanha qualidade como você vem fazendo. Já pensou em fazer vídeo de aquisições unboxing? Seria legal. Um abraço. Bom, Igor, vamos lá, tem bastante coisa legal aqui. Eu imagino que essa situação que você narrou aqui deve ser de muita gente. A galera realmente fica receosa, né, de chegar nesse universo dos quadrinhos, assim, de chegar nesse universo dos quadrinhos, porque, bom, cara, eu vou chegar lá, pegar Super-Homem 21, não vou entender nada, né? Durante os quadrinhos de super-heróis tem isso, né? As editoras têm tentado, né, lança número 1 de vez em quando, mas eu me solidarizo muito. Eu acho que a gente que está lendo há mais tempo, a gente acaba achando que a coisa é mais fácil do que é para quem está fora, né? Eu acho que esse teu drama é mais comum do que a gente pensa e é algo que a gente tem que pensar. Vamos lá. Sobre a sua primeira pergunta, né? Sobre o estou na situação no mundo ideal que pode adquirir, tem tempo e espaço para todas as HQs e livros que têm interesse. Cara, eu acho, pensando um pouco sobre a minha trajetória, né? Acontece que acaba que já tive mais tempo
menos grana. Hoje eu não tenho muita grana, mas eu acabo tendo mais possibilidade de compra do que tempo para ler. Entende o que eu quero dizer, né? Acho que, assim, talvez com exceção de uma ou outra pessoa, no mundo real nós não vamos ter essas situações ideais, né? Não vamos ter essa situação assim. Tipo, eu costumo dizer aqui no canal, né, que as possibilidades são infinitas e os recursos são finitos. E quando eu falo de recursos, não estou falando de dinheiro, mas o recurso também é tempo, né? Também é, como você colocou aqui, é espaço, né? Acho que dificilmente, né? Hoje eu compro, acho que em termos de comprar, eu compro bastante coisa, né? O que acontece comigo, eu compro praticamente tudo que eu gostaria de ler, acabo comprando. Às vezes não na hora que eu gostaria, né? Por exemplo, né? Às vezes o que fica lá no meu carrinho na Amazon por meses, esperando uma boa promoção, né? Por exemplo, Vinland Saga, eu já comprei até o número 4, acho que está no 6, então estou esperando aí para ver quando que vai dar. Porque, é claro, né, eu hoje tenho os meus gostos como leitor, que eu tento, assim, tipo, nunca negar isso, e também tem aqui as atualizações do canal, né? Recebo aí de uma outra editora, mas a grande maioria dos quadrinhos que eu comento aqui eu compro, né? Inclusive a galera aí que utiliza o link da Amazon me ajuda muito nisso, né? E bom, estou prestando um serviço, né? Então acaba que as minhas compras também tem que levar em conta isso, né? Levar em conta, bom, pegar tal coisa para vou comprar tal coisa agora, vou ler tal coisa primeiro. Isso acontece, né? O canal afeta o meu planejamento de leituras, não tem jeito. Não tem jeito, né? Então, às vezes, por exemplo, eu queria ficar só numa série. Vou ficar nessa série, tipo o Dom Rosa, o Pato Donald lá do Dom Rosa aqui, mas não dá pra ficar. Não, eu ficaria, sei lá, 3 semanas só lendo Dom Rosa. Eu tenho essa vontade, mas não dá. Não dá. Então acaba que tem esse contexto. Mas eu realmente acho que a gente nunca vai ter uma situação ideal, né? Bom, isso em certo contexto é natural e a gente não tem que ficar frustrado com isso, né? Mas curtir aquilo que é possível, né? Porque às vezes a gente fica sem a caramba, né? Tipo, eu já tive isso, né? Eu olhava pra minha pilha de quadrinhos, ficava tão ansioso pelo que eu tinha que ler que não estava curtindo aquilo que eu estava lendo. Então acho que esse ponto é importante, né? E também há uma conjuntura política e econômica que nos afeta como indivíduos, né? E que afeta a gente em coisas assim, mais importantes do que, sei lá, até a própria leitura de quadrinhos, mas também nisso, né? Às vezes a gente, por exemplo, eu tive que trabalhar às vezes muito longe de casa, né? Eu tive que trabalhar em 5 lugares, já aconteceu isso, né? Então, às vezes a própria situação, e eu estava tendo a oportunidade de trabalhar, tem a questão do desemprego, né, que afeta essa situação, então a gente está nesse contexto também, né, agora essa disparada dos preços aí, né, então às vezes pensar o hobby é pensar para além do hobby, né, o hobby nos leva a pensar para coisas que são até mais importantes do que ele, né, que é, primeiro, né, nós como indivíduos, né, termos a vida mais saudável, melhor, né, e também o que a gente, na nossa pequenez, pode contribuir para um ambiente que é mais saudável para nós e para os outros, né. Mas assim, acho que, vamos pensar uma situação que não estivesse tão complicada do ponto de vista econômico. Ainda assim, eu acho que a situação perfeita não existe, né? E que eu costumo falar isso para outras coisas, mas feito é melhor do que perfeito, né? Então, nesse contexto, eu acho que é isso. Curte aquilo que você tem nesse momento, assim, né? Cara, tá podendo ler, sei lá, tá lendo Deadpool, tá lendo um livro, né? Porque às vezes a gente fica muito ansioso por aquilo que a gente não está lendo, né? E acaba não curtindo aquilo que a gente está lendo. Não sei se fez muito sentido, né? Claro, repara aqui, né? Tem todo o aspecto que realmente muita gente hoje talvez gostaria de ler um quadrinho, né? E não tem essa oportunidade, né? Cada vez, talvez tenha menos bibliotecas públicas, nesse ano de pandemia, as escolas fechadas. E, bom, as bibliotecas quase não têm quadrinhos, mas pensando nos livros, inclusive, né? Talvez assim, isso também é importante hoje, isso também é acesso, né, às bibliotecas. O pessoal sempre fala de gibiteca, mas para mim sempre foi algo muito distante, né? Na minha cidade nunca nem passou perto um negócio desse. Mas só pensando alto aqui um pouco com vocês. E sobre os vídeos de aquisições unboxing, eu te confesso, né, que é algo assim, acho que já falei isso aqui no canal, que eu não tenho muita vontade de fazer. Confesso que eu não tenho assim tanta vontade de fazer, algo que eu não me sinto bem fazendo, sabe? Não tem nada contra quem faz, assim,
nada contra, mas eu acabo tendo um pouco, sei lá, se fizer um, vai ser uma coisa muito pontual, com algo que eu curti, talvez muito, assim, que queira dividir. Mas eu acabo tentando pensar mais a história do que o produto, sabe? Essa que é a minha ideia aqui com o canal. Claro que essa que é a minha ideia aqui com o canal. Então eu teria muita dificuldade. Gente, ó, comprei tal coisa, isso aqui, assim. Confesso que eu não me sentiria bem. Eu não me sentiria bem. Embora eu entenda a utilidade desse tipo de vídeo. É o que a gente faz. Bom, ver como é que o material é, saber o que chegou em tal lugar, mas acho que não combina tanto comigo, sabe? Então, assim, bom, não sei se infelizmente, assim, mas essa eu vou ter que te dar uma negativa, né? Talvez, às vezes eu já fiz, eu já fiz em contextos muito específicos, né? Às vezes, por exemplo, tem uma promoção, mega promoção na Amazon, né? E é uma maneira de fazer um vídeo, né? De chamar a atenção para a promoção, que isso é importante para o canal também, né? Afinal de contas, como eu sempre falo, esse link da Amazon que sustenta o canal. E aí eu divido, né? Eu faço já fiz uma vez, né? Os quadrinhos que eu desejava comprar, os quadrinhos que eu comprei, os quadrinhos que eu não comprei. Então, às vezes, nesse contexto pode ser que role um ou outro, assim, mas aquisições do mês eu não me sinto muito bem, beleza? Então, assim, né? Mesmo esses da Amazon, eu confesso que, assim, é vídeo que eu faço, de novo, é importante pro canal, mas é uma concessão que eu faço, né? Não é aquela coisa que eu curta tanto fazer. Mas é isso, minha gente. Eu ia ler mais 2 cartas, acho que o vídeo ia ficar muito longo, né? Então vamos parar com essas 3. Espero que o vídeo tenha sido legal, espero que você tenha curtido, né? Fica aquele jabá final, curte, comenta, compartilha, aquilo que você já sabe, né? Mencionei o link da Amazon algumas vezes, vai estar na descrição, caso você fazer uma compra nessa loja, se você usar esse link, você ajuda demais o canal. Deixa eu ver, é isso, semana que vem tem mais. Talvez eu até faça 3 semanas seguidas, se ficar aí 3 por sessão de cartas, vamos ver como é que vão ficar as outras, né? Então, é isso, curte, comenta, compartilha. Quiser escrever, cartasparoministério@gmail.com. Paro por aqui, um abração e até o próximo vídeo.